Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Projeto da LOA 2026 tem mais de 100 bilhões de reais em emendas. O projeto de lei orçamentária anual de 2026 entrou na fase de análise das emendas parlamentares, etapa em que deputados e senadores definem quais alterações pretendem fazer no orçamento por meio de sugestões formais. Nesta etapa, cabe à Comissão Mista de Orçamento, a CMO, examinar a viabilidade e a admissibilidade de cada proposta. Neste ano, o Senado Federal apresentou um total de aproximadamente 106 bilhões de reais em emendas ao orçamento. Desse montante, 5,9 bilhões correspondem a emendas individuais, 25 bilhões a emendas de bancada e 75,8 bilhões de reais a emendas de comissão. Apesar do volume expressivo, nenhum desses valores está garantido até a análise final da CMO, que avalia se as emendas cumprem critérios técnicos, entre eles a indicação de fonte de recursos para viabilizar a alteração. O consultor do Senado, Sérgio Machado, reforça que a regra central é clara. Segundo ele, para que uma emenda seja admitida, é necessário apontar de onde sairão os recursos para financiá-la. Para que um parlamentar, para que uma bancada estadual ou uma comissão faça uma emenda, ela precisa ter alguma fonte, né? Precisa tirar dinheiro de algum lugar. E a única fonte aceitável para fazer emendas é a anulação de dotação. As emendas podem ser apresentadas individualmente por parlamentares ou coletivamente, no caso das emendas de bancada estadual e das comissões permanentes. Há ainda as emendas de relatoria, tradicionalmente concentradas na figura do relator geral. Somente o Senado Federal encaminhou 1.086 emendas individuais ao projeto de lei orçamentária anual de 2026. As comissões enviaram 96 sugestões, enquanto as bancadas estaduais apresentaram outras 249 emendas. Parte dessas emendas tem execução obrigatória, o que significa que o governo é obrigado a liberar os recursos previstos, desde que respeitados os limites legais. De todas estas, somente as emendas individuais e as de bancada são de execução obrigatória. São as chamadas emendas impositivas, que têm seus valores limitados pela receita do ano anterior. No próximo exercício, serão executados obrigatoriamente 6 bilhões de reais em emendas de senadores e 20 bilhões das indicadas por bancadas. A próxima etapa do processo é a elaboração do parecer da relatora da Receita, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins. Após essa fase, o texto segue para votação em plenário, previsto para o dia 17 de dezembro. Veja o que muda para tirar a CNH com as novas regras do CONTRAN. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, aprovou na segunda-feira, 1º de dezembro, uma resolução que altera profundamente o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. A principal mudança é o fim da obrigatoriedade de frequentar aulas em autoescolas para a preparação para os exames teórico e prático, uma exigência que vigora há décadas no país. Segundo o Ministério dos Transportes, responsável pela proposta submetida à consulta pública antes da votação, o objetivo é modernizar o sistema, reduzir custos e ampliar o acesso ao documento. A resolução entra em vigor assim que for publicada no Diário Oficial da União. Hoje, tirar a CNH pode custar até R$ 5.000, dependendo do estado da categoria. Com o novo modelo, o governo estima uma redução de até 80% no valor total, tornando o processo mais acessível, especialmente para candidatos das categorias A, motocicletas, e B, automóveis. A medida também mira um problema já conhecido das autoridades de trânsito. Cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação, e outros 30 milhões têm idade suficiente para obter o documento, mas não o fazem, muitas vezes pelo custo elevado. Com as mudanças, a abertura do processo para tirar a CNH poderá ser feita diretamente pelo site do Ministério dos Transportes ou pela Carteira Digital de Trânsito. Apesar da digitalização, algumas etapas continuam presenciais, como coleta biométrica e exame médico. A seguir, explicamos as principais mudanças. Quanto ao curso teórico, o governo passará a oferecer um curso teórico digital e gratuito.
O candidato poderá estudar pelo material disponibilizado pelo Ministério ou, caso prefira, frequentar aulas presenciais em autoescolas ou instituições credenciadas. As aulas práticas também foram flexibilizadas. A obrigatoriedade de completar 20 horas aula práticas deixa de existir. Agora a carga mínima será de 2 horas, permitindo que o aluno defina o próprio ritmo de preparação. A formação prática poderá ser feita de 2 maneiras, com a contratação de um instrutor autônomo credenciado pelo Detran ou com a utilização de centros de formação de condutores tradicionais. Todos os instrutores, autônomos ou vinculados a autoescolas, deverão ser credenciados oficialmente, sujeitos à fiscalização e identificados digitalmente pela Carteira Digital de Trânsito. A resolução também facilita os processos para as categorias C, D e E, que abrangem motoristas de caminhões, ônibus e veículos articulados. O novo modelo amplia as possibilidades de formação, tornando os trâmites menos burocráticos e mais ágeis, sem abrir mão de critérios de segurança e qualificação. Para o Ministério dos Transportes, as mudanças representam um avanço na forma como o Estado se relaciona com o futuro condutor, privilegiando a autonomia do cidadão, a concorrência entre prestadores de serviço e a redução de custos. Ao mesmo tempo, a pasta afirma que o credenciamento obrigatório e a fiscalização reforçada evitarão improvisos e garantirão a qualidade mínima necessária para a formação segura de novos motoristas. A expectativa é de que o novo modelo cause impacto direto no mercado de formação de condutores e na realidade de milhões de brasileiros que até então viam a CNH como um sonho distante. Cefem, repasses de novembro ultrapassam R$1 bilhão. Os repasses da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a Cefem, superaram R$1 bilhão em novembro. O montante é o maior registrado desde outubro de 2023 e contempla 3 categorias de municípios: os produtores de minérios, os impactados diretamente pelas operações de mineração e os municípios limítrofes, que também sofrem reflexos da atividade minerária. A divisão do montante repassado em novembro ficou da seguinte forma: mais de R$ 547 milhões para estados e municípios produtores, mais de R$ 282 milhões para cidades afetadas e mais de R$ 272 milhões para municípios limítrofes. Na avaliação do especialista em orçamento público César Lima, o resultado do mês analisado pode ser atribuído a um processo de modernização dos procedimentos da ANM em relação às empresas contribuintes. Houve aí uma melhora no trâmite, na fiscalização, nos procedimentos arrecadatórios, e isso tudo teve aí como fruto, esse ótimo resultado do mês de novembro. Para esses municípios que estão recebendo, é um reforço muito importante nos caixas, principalmente nessa época de final de ano, que temos aí 13º de servidores a serem pagos, É um reforço bem importante, uma vez que esses recursos não têm vinculação e entram como recursos ordinários nos caixas das prefeituras. Entre outros pontos, a ANM também considera como fator essencial para esse desempenho o lançamento da Consulta Pública número 3 de 2025 acerca da regulamentação da Lei número 13.540 de 2017, além da tomada de subsídios ANM número 1 de 2025, aberta no dia 6 de novembro para discutir com a sociedade os critérios de repartição da Cefem. Outro fator destacado pelo órgão foi a participação institucional da agência em eventos estratégicos, entre eles o Congresso Nacional, o Congresso da Associação Brasileira de Municípios Mineradores e o Fórum Brasileiro de Ouro Responsável. Normalmente, a distribuição da Cefem é feita da seguinte maneira: 60% é destinado aos municípios produtores, 15% é destinado aos estados produtores, 15% aos municípios afetados e 10% é destinado para a União. O diretor da ANM, José Fernando Júnior, afirma que essa verba pode ser aplicada em projetos de infraestrutura, saúde, educação, entre outras áreas. Segundo ele, na ponta esse dinheiro vira sala de aula aberta, posto de saúde funcionando, estrada recuperada, iluminação pública e transporte. Ele destaca ainda que em muitos municípios, a Cefem é a principal receita para manter serviços básicos, de forma que um repasse mais eficiente significa mais estabilidade para o planejamento e para a população.
Criada pela Constituição de 1988, a compensação financeira pela exploração mineral é a remuneração paga por empresas mineradoras aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, como contrapartida pela exploração econômica dos recursos minerais presentes em seus territórios. STF impõe multa diária de R$ 500 mil e bloqueia leis municipais pró-betes. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, determinou na quarta-feira, 3 de dezembro, a suspensão de leis municipais que autorizavam o funcionamento de empresas de loterias e apostas esportivas, as chamadas bets, em diversas cidades brasileiras. A decisão atinge legislações de ao menos 13 municípios e determina a paralisação imediata das atividades dessas empresas, sob pena de multa diária de R$ 500 mil em caso de descumprimento. A medida liminar atende a uma ação protocolada pelo Partido Solidariedade, que questionou normas aprovadas em cidades como São Vicente, Guarulhos, Estância Hidromineral de Poá, Campinas e São Paulo, no estado de São Paulo, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Anápolis e Caldas Novas, em Goiás, Foz do Iguaçu, no Paraná, Pelotas e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Bodó, no Rio Grande do Norte e Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. Segundo o entendimento de Nunes Marques, a regulamentação das apostas esportivas e demais modalidades de loterias cabe exclusivamente ao governo federal por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, a SPA. Assim, municípios não têm competência para autorizar o funcionamento de empresas que não estejam previamente habilitadas pela pasta. O ministro afirmou no despacho que casas de apostas que não atendem aos critérios estipulados pelo Poder Executivo Federal por meio do Ministério da Fazenda não podem operar serviços lotéricos no âmbito dos entes municipais. Além da suspensão das leis, Nunes Marques solicitou ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, o agendamento de uma data para que o plenário da Corte julgue o referendo da decisão individual. O julgamento colegiado definirá se a liminar será mantida ou revertida. A decisão adiciona um novo capítulo ao processo de regulamentação das apostas no país, tema que tem movimentado governos locais e o mercado de bets, em expansão acelerada desde a autorização federal do setor. Congresso aprova a LDO de 2026 e altera valores mínimos para emendas PIX. O Congresso Nacional aprovou na quinta-feira, 4 de dezembro, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2026, peça fundamental que orienta a elaboração e a execução do orçamento da União para o próximo ano. O texto segue agora para a sanção presidencial e abre caminho para a votação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, já na próxima semana. A LDO aprovada prevê um superávit primário de 34,3 bilhões de reais, equivalente a 0,25% do PIB, e autoriza o governo a considerar o limite inferior da meta fiscal para fins de contenção de despesas. Para 2026, o salário mínimo é projetado em R$ 1.627, valor que ainda poderá ser ajustado após a divulgação do IPCA de novembro. Outro ponto central é o teto de despesas. O limite foi calculado em 2,43 trilhões de reais, um crescimento real de 2,5%, seguindo as regras do arcabouço fiscal. Durante a defesa do texto, o relator da LDO, deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, destacou a urgência de revisar benefícios fiscais concedidos a diversos setores da economia. Segundo o parlamentar, o país deixa de arrecadar cerca de 700 bilhões de reais por ano devido a essas renúncias. Maia argumenta que parte desses incentivos perdeu o sentido. Nas palavras do parlamentar, quem já anda com suas próprias pernas não precisa mais dos recursos públicos. Para ele, uma revisão criteriosa poderia liberar até 20 bilhões de reais em recursos para investimentos prioritários e estimular setores que realmente necessitam de apoio para gerar empregos e crescimento. Os parlamentares decidiram incluir os fundos partidário e eleitoral na lista de despesas que não podem sofrer contingenciamento. Em setembro, a Comissão Mista de Orçamento definiu os valores para 2026. Fundo eleitoral 4,9 bilhões de reais e fundo partidário 1 bilhão de reais. Além disso, foi aprovado um reajuste de 2,5% no montante destinado aos partidos. O texto aprovado estabelece ainda que até o fim do primeiro semestre, o governo deverá pagar 65% das emendas individuais e de bancadas estaduais, incluindo transferências para fundos de saúde e assistência social.
Outros pontos aprovados foram redução de 105 para 100 dias no prazo para análise técnica das emendas, autorização do uso de recursos de emendas coletivas para pagar despesas de pessoal da ativa na área de saúde, retirada do desconto de até 4,5% destinado à fiscalização quando a execução for direta por órgão federal, definição de valores mínimos para emendas via Pix, 200 mil para obras e 150 mil reais para serviços, e fim da obrigatoriedade de destinar emendas a obras inacabadas. A LDO também traz medidas específicas para facilitar o acesso de municípios a recursos federais. Cidades com menos de 65 mil habitantes ficam dispensadas de comprovar a adimplência para celebrar convênios ou receber repasses. Adicionalmente, a proposta autoriza repasses a entidades sem fins lucrativos da área da saúde para execução de obras e permite que recursos federais sejam usados em rodovias estaduais e municipais que integrem modais logísticos ou o escoamento da produção. A versão inicial da LDO enviada pelo governo priorizava o novo PAC e 27 objetivos do Plano Plurianual 2024-2027. Após emendas parlamentares, o anexo de metas foi ampliado para 64 programas e 128 objetivos, refletindo a incorporação de demandas regionais e temas defendidos por diversas bancadas. Com a aprovação da LDO, o Congresso acelera a tramitação do orçamento de 2026 em um cenário de debates sobre responsabilidade fiscal, revisão de subsídios e financiamento de políticas públicas. A próxima etapa, a votação da LOA, será decisiva para definir como o governo equilibrará metas fiscais, investimentos e pressões políticas ao longo do próximo ano. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!